Fala aí, galera, ó, você acredita que abriu esse sol? Cheguei aqui no clube agora há pouco, deixa eu ajeitar meu bonezão do Mengão. Cheguei, tava osso, Marcelão da cantina tava até falando, Rael, hoje como é que será que vai ficar? E olha o sol que abriu aqui nesse sabadão, dia 2 de março, ó. Caledônia lá atrás, ainda tem umas nuvens aí, ó, tal, mas o dia promete ficar. Na parte da tarde dá pra galera pegar um piscinão aí. De manhã foi chuva, mas à tarde, sacou? Isso aí, galera. Queria falar um pouquinho com vocês. Estava aqui para dar uma leitura na palavra e algo que até há pouco tempo eu já tinha compartilhado algo sobre isso. O cara tá aqui em Apocalipse 1 que diz assim, Apocalipse 1, versículo a partir do versículo 4. Diz assim, ó: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amados, que parada maravilhosa essa. Saber que a gente foi constituído para ser reis e sacerdote. Mas a parada é a seguinte, galera, é que muitas vezes o pessoal tem apanhado o título para viver para eles mesmos. Ou a gente vive para nós mesmos. Ontem eu estava até num comentário aí lá em casa com umas irmãs, né? E minha esposa falando disso. Muitas vezes a gente gosta da parte que Jesus é o nosso Salvador. Isso é maravilhoso. Está falando aqui, ó, o sangue dele, o sacrifício dele nos salvou, porque a gente se perdeu em Adão e Jesus veio fazer esse resgate. Mas esse resgate não é para a gente viver para nós mesmos. Aqui está falando de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então ele é sempre eterno, ele está no controle de todos os tempos. E ele enviou a testemunha fiel, que é Jesus. Jesus, a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para salvar a minha e a sua vida. Mas bacana, a partir do momento que eu e você somos salvos, a gente tem que ter essa consciência de não viver mais para o pecado. Lógico, a gente é humano, o próprio livro de João, aliás, a primeira carta ou segunda de João, agora eu estou na dúvida, fala disso, que aquele que diz que não tem pecado já é um mentiroso, mas não é mais, você não vive mais na prática do pecado, porém, eventualmente você acaba cometendo um erro, mas você não quer ficar naquele lugar. Você se arrepende logo porque você quer ficar em Cristo. Então, a chama que tem que arder na nossa vida, que tem que brotar, é a do amor. E o amor que não vem de nós, que vem do próprio Deus. A carta de 1 Coríntios 13 fala disso, desse amor que vem dele e é derramado em nossos corações. E através desse amor eu consigo viver de uma nova forma. Hoje eu estava com uns amigos tomando café e a gente vendo, né, da insensibilidade, da frieza das pessoas. Também ontem conversava com uma pessoa, né? Eu tenho a oportunidade de estar como síndico, então a gente lida com bastante pessoas, está na igreja trabalhando também, está numa empresa de logística que a gente lida com bastante pessoa. E cara, às vezes as pessoas, né, elas são desafiadoras, mas eu nunca desisto de lidar com as pessoas, porque se Deus não desistiu e enviou Jesus para nos salvar,
quem sou eu para ser arrogante e desistir das pessoas? Então, aqui está que a gente tem que ser fiel até a morte. E entender que se eu e você fomos chamados para ser reis e sacerdotes, a gente ocupa posição de autoridade, de governo, mas não para vivermos para nós mesmos, mas sim debaixo de um rei que está acima da gente. E Jesus é esse rei perfeito que Deus o constituiu, porque ele foi fiel até a morte e cumpriu a vontade do Pai. Então, em Cristo, a gente pode ser fiel até a morte e cumprir a vontade do Pai. Eu te desejo um excelente sábado, mas pare de viver para você e viva para Deus, porque Ele sabe o melhor para a minha e a sua vida. E nele a gente pode viver sim o melhor dos nossos dias. Excelente sábado.